Já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira, desde que nasceu, sem que jamais lhe seja faltado? O ar agora está sendo muito importante, né? O ar está sempre à sua disposição de graça. Agradeça ao Pai, também a água que descedenta, o sol que ilumina o seu dia, dando-lhe oportunidade de trabalhar. A noite que lhe proporciona repouso, a saúde, a alegria e os amigos. O agradecimento é uma obrigação que jamais devemos esquecer. Então, vamos agradecer a Deus por tudo. Vamos fazer nossa prece para darmos início. Agradecendo a Deus por estarmos aqui. Pedir ao Pai que abençoe a todos, nos ilumine, que o nosso companheiro vai ser envolvido em boas energias. Que cada um que na sua casa se encontra receba a visita da espiritualidade superior. Não só aqueles que estão conectados, mas todos os demais. Com estas palavras, damos início à nossa atividade de hoje. Eu vou aproveitar para dar uns avisos, antes de começar, avisar as pessoas, pelo menos que já está no ar, que nós vamos desabilitar os comentários por algum tempo. Quando tiver, no finalzinho, a gente abre os comentários de novo, né, libera, para que as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta possam fazer. Então, quem tiver alguma pergunta já pode ir anotando. Edson, fique à vontade. Oi. Esta casa já é sua conhecida. Que a sua casa, nesse momento, seja a casa da fraternidade e todas as casas também serão. Isso. Pode começar seu trabalho à vontade. Tá bom. Então, bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos interagir mentes e corações, agora, online ou depois, a partir da palestra no YouTube. Eu espero que as mensagens aqui lidas e essa fala possa, pelo menos, sensibilizar algum coração para aquilo que seja os fatores mais importantes da nossa existência. Eu realmente me sinto aqui, quarta-feira pela manhã, como muitas vezes fui para o Imbuí para chegar lá para fazer as palestras de quarta-feira, 8 horas da manhã. Agora foi até mais tranquilo, pudemos dormir um pouco mais, ficar até só para começar às 9, não precisamos nos deslocar. Então, quer dizer, acaba sendo uma continuidade do processo, né? A gente vai falar, a palestra está baseada no capítulo 107 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, a mensagem sobre a piedade, que Emmanuel escreve. É interessante que esse livro, a gente mencionar que esse livro Pão Nosso, traduzido para o inglês, ele ganhou o prêmio de melhor livro religioso, de religiosidade cristã, nos Estados Unidos, em 2015. Então, vamos ver que a mensagem espírita, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, vai chegar nos Estados Unidos e lá vai ganhar um prêmio em 2015 pela profundidade das mensagens. Então, é interessante que a gente possa saber o quanto que essa mensagem é valorosa para podermos aproveitar o máximo que pudermos dela. Vamos falar também da piedade que no capítulo 13, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito Miguel escreve sobre a piedade. Vamos começar aqui falando sobre essa mensagem de Emmanuel. Não vamos ler toda a mensagem, mas falando dos aspectos principais da mensagem, os aspectos iniciais, onde ele vai dar aquela bronca, vai chamar a atenção da gente para o nosso comportamento, né? E no final da palestra a gente vai com a parte final da mensagem, onde ele vai concluir nos informando aquilo que seria o mais interessante para nós. Ele diz, nesse capítulo 107, fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ou seja, já começa a dizer, primeiro comparar a piedade e compaixão como sendo a mesma coisa, e já começa a dizer que a gente não pratica a compaixão, a piedade aqui na Terra, sem uma humilhação agregada àquela atitude. E aí diz ele, ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má.
Penalizo-me, contudo, este irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Ou seja, a gente vai ter que aprender a praticar a piedade de forma que ela seja pura, límpida, cristalina, de forma que não agreguemos ao lado da piedade que praticamos as exigências, ou a crítica, ou a intolerância, né? A etimologia da palavra piedade tem um significado de devoção, amor por coisas religiosas, é um significado. Mas tem um outro significado que é compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. E compaixão significa o sentimento piedoso de simpatia para a tragédia pessoal de outra. Acompanha o desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia. Faz nascer um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Compaixão, de forma etimológica, paixão é sentir. Então, é sentir com. Compaixão é esse sentimento piedoso. Então, quando falarmos de piedade, estaremos falando também de compaixão. Piedade, compaixão, para que possamos sentir, é necessário uma relação com o outro. É necessário que se sinta mesmo distante da realidade do outro, que possa ter uma sensibilidade para perceber aquele sofrimento, para perceber aquela dificuldade, para perceber um pouco daquilo que aquele ser vem sofrendo e vem passando, né? A piedade, ela é a precursora da caridade. O Miguel, no capítulo 13, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que a piedade é melancólica, mas celeste precursor da caridade. É verdade, é melancólico porque na medida que a gente se emociona com alguma situação de sofrimento de alguém, a gente não deixa de sentir uma certa melancolia. Mas ela é precursora da caridade, porque ela é essa chave que vai ligar esse motor da caridade em nós. Para que nós possamos praticar a caridade, a gente tem que ser ativado por algum sentimento, por alguma virtude. E é a piedade, a compaixão, é que vai ser esse motor, vai ser aquilo que vai dar uma ignição, vai produzir em nós aquela vontade de solucionar, de auxiliar, de participar junto com o outro. Então, sem empatia, sem compaixão, nós não percebemos a necessidade nem os necessitados. Na medida que vivemos sem empatia com as pessoas, nós não conseguimos perceber as dificuldades do outro. E a gente vivia, e vivemos ainda hoje, num mundo onde cada um vive muito centrado em si mesmo e nesse aparelho, e nesse celular aí. Porque vivemos com 4, 5 pessoas e não temos, às vezes, uma relação, uma empatia. A empatia, pesquisas mostram que ela decresceu enormemente depois do advento das redes sociais, porque as pessoas, ao invés de se relacionarem entre elas, ao invés de perceberem umas às outras, cada um se liga no seu aparelho celular e fica ali naquele pouco tempo de convivência, restrito à sua rede social, ao seu aparelho celular. Aí vem uma Covid-19, que aparentemente pode ser algo negativo, mas vem nos reajustar, porque na medida em que temos que ficar um tempo muito grande restrito àquelas pessoas de nossa convivência mais íntima, não temos como ficar o tempo todo concentrados nas redes sociais, nos aparelhos celulares. Nós temos que realmente desenvolver a convivência e vai desenvolver a empatia, e as brigas vão ocorrer, os desajustes, mas também os ajustes.
mas também a compreensão daquilo que o outro é, né? Então, tem até uma... Para que a gente possa exercer a caridade, a gente tem que ser tocado por esse sentimento piedoso, por essa compaixão de forma intensa. Tem uma história de uma senhora, é uma história de Leão Tolstói, eu não sei agora se a psicografia é de Ivone, mas é uma história interessante que ele conta que a saída de um teatro na Rússia, com um frio muito grande, uma senhora de posses, muito rica, ela saía do teatro e viu uma pessoa passando frio, muito frio, um mendigo nas escadas do teatro, com aquele frio todo, e ela, naquele impulso da piedade, naquele impulso piedoso, naquela compaixão que brota do seu íntimo, pensa em tirar seu casaco de vison muito caro e deixar e cobrir aquela pessoa para que ela não morra de frio, para que ela não passe aquele frio. Nesse momento, a amiga diz, mas vai deixar esse casaco tão caro? Vai para casa, vamos para casa, lá você pega um casaco mais barato e manda o motorista vir e entregar para essa pessoa. E ela aí se sente freada naquele impulso piedoso, naquela compaixão e segue o conselho da amiga, vai para casa, chegando lá, pega um casaco, manda o motorista levar ao teatro, as escadas do teatro, e quando o motorista chega, a pessoa já tinha morrido. Então, muitas vezes, a caridade muito pensada, muito raciocinada, chega tarde. Muitas vezes, esse impulso piedoso, nós temos que dar vazão a ele para que possamos ser eficazes no nosso auxílio. A piedade, ela é a virtude, vai dizer o Espírito Miguel, no capítulo 13 e 17, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E ela é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. O vínculo entre os corações vai permitir esse fluxo, um fluxo de sentimento, que pode se traduzir em obras de assistência. Então, na medida em que a gente se vincula a outro ser, que a gente consegue perceber o sofrimento do outro ser e se emocionar com aquele sofrimento daquela pessoa, isso cria um vínculo entre os nossos corações. Esse vínculo pode se transformar, se traduzir em obras, em assistências, mas pode se transformar em palavras, pode se transformar em orações, pode se transformar em algum tipo de sentimento, mas que seja um sentimento de irmão, um sentimento de afinidade e de vínculo entre os corações, né? E tem pessoas que vão estabelecendo, eu vi até no YouTube que Irmã Dulce, informação ainda que a gente não pode dar como certo, né? É um médium apenas que coloca essa informação de que Irmã Dulce tem uma colônia, está dirigindo uma colônia no umbral para receber as pessoas. Eu acho que seria muito bonito, seria muito justo que realmente isso ela fizesse, mas informação ainda. Mas assim, ela influenciava tanto as pessoas com essa caridade que ela fazia, que muitas vezes ela não precisava nem se movimentar. Paulo Coelho tem uma história interessante, e quando ele estava na juventude dele, envolvido com drogas e com dificuldades, veio para a Bahia e ficou aqui sem ter condições de voltar para a família. E precisava voltar, queria voltar, e foi lá, no lar das obras da Irmã Dulce, falar com ela. Ele coloca no livro dele que quando ele fala com ela, que queria voltar para o Rio, ela simplesmente escreve um bilhete, e ele coloca esse bilhete no livro dele, mandando ele ir na rodoviária e apresentar aquele bilhete lá na aviação de transporte, na empresa de transporte que fazia o transporte dos passageiros de Salvador para o Rio de Janeiro. E lá, no bilhete, simplesmente estava escrito que era para... entregue 2 passagens, esse senhor precisa ir para o Rio, por favor, entregue 2 passagens a ele. E não sei, não precisou de recursos, não precisou de dinheiro, mas quando chega na empresa de transportes, o pessoal diz, não posso negar, é um pedido de Irmã Dulce. Então, ela vai vivendo
vai fazendo com que essa piedade, essa compaixão, vai despertar as outras pessoas, vai fazer com que as pessoas criem soluções que ela nem sabe qual será a solução que será dada, mas ela sabe que simplesmente ela lançou uma luz, lançou uma possibilidade de que aquela piedade, aquela caridade pudesse ser efetiva. E muitas vezes nós deixamos de fazer a caridade, né, porque nós ficamos presos nas nossas necessidades imaginárias, não nas nossas necessidades reais. Hoje nós vemos que temos necessidade de muito menos coisas do que imaginávamos. Mas presos nas necessidades imaginárias e no nosso amor próprio, a gente acaba não tendo a possibilidade de exercitar o amor ao próximo. Esse vínculo, só esse vínculo mesmo entre os corações é que possibilita a condição de você fazer algo para o próximo. Né? E tem pessoas, Chico Xavier, por exemplo, ele tinha uma postura muito interessante. Muitas mães, naquele período em que ele começou a escrever as cartas dos filhos desencarnados, aquelas mães em desespero que iam até Pedro Leopoldo ainda, morava em Pedro Leopoldo, as mães que iam até Chico para receber aquelas cartas, quando recebiam as cartas, ficavam tão emocionadas e se sentiam, de alguma maneira, próximas do filho que tinha partido, da filha que tinha partido, e que elas não queriam mais sair de Pedro Leopoldo e ficavam por lá. Ficavam por lá e não tinham, na esperança de receber uma nova carta, uma nova comunicação. E ele, na maneira gentil, na maneira evoluída, na maneira doce de ser, ele ia, não de forma brusca, ele ia convencendo aquelas mães para que elas voltassem para os seus lares, para que elas pudessem, ao invés de esperar a comunicação, uma nova comunicação dos filhos, para que elas abrissem na sua cidade de origem um centro espírita, uma casa de acolhimento, para receber mensagem de outros filhos e não dos delas. Então ele foi multiplicando aquela caridade que ele prestou de forma intensiva, com carinho, com afetividade, conquistando as pessoas pelo amor, né? Então a gente tem que realmente olhar o outro numa condição de irmão. Semana passada eu vi um filme muito interessante, que é Senhora da Van. Não sei se alguém já viu o filme. Ele foi indicado ao Globo de Ouro, né? A melhor atriz lá, Maggie Smith. E é um filme interessante, um filme em inglês, e trata de uma senhora que tinha tentado ser freira, não tinha dado certo, e não vou contar o filme, não. Mas só para dizer, e ela teve um acidente, e a partir desse acidente ela passou a morar numa van. Naquela van ela vivia por muitos anos, e ela foi para um determinado bairro, e naquele bairro as pessoas ficavam preocupadas na frente da casa de quem que ela ia parar, porque ninguém queria que ela parasse a van dela e ficasse morando na frente da sua casa, porque ela jogava seus lixos, até os produtos fisiológicos dela em saco, jogava para fora da van. Então, uma situação, mas eles também, segundo o autor do filme, apesar de serem liberais, acreditarem na economia liberal, no capital, eles tinham um sentimento de culpa muito grande que não permitia que eles expulsassem ela. Então, eles ficavam só naquele sentimento de torcida para que ela não parasse na frente da casa de um ou de outro. Termina por parar na frente da casa do autor do livro que deu origem ao filme, e da frente da casa dele, ela passa para a garagem dele, passa 15 anos morando na frente da casa, na garagem da casa dele, garagem aberta,
e ele muitas vezes tendo que limpar as sujeiras que ela deixava ao lado da van dela, e vai pesquisando aos poucos a vida dela e vai compreendendo o ser humano que tinha ali. Então você vê que às vezes assim o contato com o outro, a gente não consegue ajudar totalmente, mas a gente também não consegue se afastar. A gente não consegue agregar, abrigar, mas a gente também tem um sentimento de culpa em função daquilo que a gente possa fazer ou destratar o outro. Na tradição hindu tem muitas histórias interessantes. Tem uma história que fala sobre as pontas de um colar de pérolas. Essas pontas, não de pérolas, um colar, as pontas de um colar. As pontas de um colar, cada ponta do colar, vivia em busca da sua essência, da sua alma. Vivia querendo descobrir a sua realidade maior. E até que, em determinado momento, elas descobriram um pontinho luminoso lá no interior delas. Então, cada ponta do colar descobriu um pontinho luminoso no interior de si, bem no interior de si. Para descobrirem mais à frente que aquele pontinho luminoso que tinha no interior de cada uma daquelas pontas era um fio de prata que passava interligando todas as pontas. Ou seja, é uma história que busca exemplificar que é a nossa essência, o Deus que vive em nós, de uma certa maneira, é como se fosse esse fio de prata, interliga-nos a todos, uns aos outros. Estamos todos ligados e é importante o conhecimento disso, a consciência disso, para que a gente possa realmente nos equilibrarmos perante a vida. Não vamos nos transformar, não vamos virar santos do dia para a noite, mas a gente precisa viver com equilíbrio, a gente precisa viver com a nossa razão, sabendo o que importa, o que é mais importante para a nossa existência. Né? E a caridade, a piedade como móvel da caridade e a caridade em si é o pilar fundamental do Evangelho de Jesus. Quando ele veio trazer esse Evangelho para todos nós, ele deixou ali expressa a mensagem da caridade como sendo a mensagem fundamental. Tanto é fundamental que tem uma passagem onde ele vai, claro que dizer para aquele povo, para o povo daquela época, que tinha poucos conhecimentos, que tinha uma ideia muito restrita da vida, do universo, da vida depois da morte. Então, pedem a ele uma explicação de como seria depois da morte, como seria o acesso no reino dos deuses. Ele vai dizer que tinha um rei que ia receber as pessoas e mandar passar para a direita aqueles que poderiam ser considerados, poderiam ter acesso àquele reino de Deus. E que eles seriam reconhecidos porque por aquela frase que nós conhecemos muito. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. O que é isso? Nada mais do que a piedade e a caridade, que é a base do Evangelho de Deus. De uma certa feita, um doutor da lei também pergunta para Jesus qual seria o maior dos mandamentos, o que poderia fazer com que se conquistasse a vida eterna. E ele pede para aquele doutor da lei que ele lhe dissesse aquilo que estava na lei, aquilo que estava nos livros. E ele vai dizer: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente vê que a resposta é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o entendimento. E agrega lá no fim, e até o próximo
como a ti mesmo, como uma coisa secundária. Mas não é tão secundária para o Cristo, tanto que ele vai focar especificamente nessa parte da questão e vai dizer ao outro quem seria o próximo e vai, nesse aspecto prático daquilo que seria a nossa possibilidade de alcançar a nossa salvação, nesse aspecto prático ele foca exatamente no aspecto do amor ao próximo e vai perguntar quem é o teu próximo e vai lançar aquela parábola do bom samaritano, onde o próximo é exatamente aquele que se dispôs a ter o sentimento de compaixão, de piedade e praticar a caridade com aquele que estava caído pelo caminho, né? João vai dizer também que, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, é preciso que a gente saia um pouco da intelectualidade e possa focar parte da nossa existência na prática, né? Na prática efetiva da caridade, né? A caridade com o outro acaba se transformando também na caridade com nós mesmos, porque dessa forma a gente sai um pouco das nossas dificuldades, dos nossos conflitos e vamos nos integrando ao conflito do outro para assim minorar o valor, minorar o tamanho, a intensidade do conflito que cada um de nós carrega em si mesmo. Também a piedade e a caridade é o pilar fundamental do Espiritismo. Tanto que, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, fora da caridade não há salvação. Kardec vai dizer que a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Vai dizer que Jesus não fez da caridade a única condição de salvação. E nesse capítulo, por incrível que pareça, como se fosse o capítulo central do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem uma única mensagem de instruções dos Espíritos, e é uma mensagem do Espírito Paulo, intitulada Fora da Caridade não há salvação. Paulo vai dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente, qualquer que seja, o culto a que pertence. Olha que bonito. Não importa que sejamos espíritas, sejamos católicos, sejamos muçulmanos, que adotemos qualquer tipo de religião, qualquer tipo de culto, o que nos liga, o que nos marca como discípulos do Cristo, discípulos da doutrina de Jesus, ou de Jesus como governador planetário, é exatamente a caridade, a prática da caridade. É isso que é a nossa marca como discípulos de Jesus. E é muito interessante, falando de Paulo, que Chico, ao término do livro, acho que, na minha opinião, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Tenho certeza de que, se não fosse um livro essencialmente religioso, um livro espírita, fosse um livro lançado na literatura mundial, ele seria um livro de ganhar prêmio Nobel de Literatura, que é o Paulo Estevam. E Chico, quando escreve Paulo Estevam, ao término do livro, ele vai ter uma visão que deixa ele em êxtase, deixa ele impactado em êxtase de felicidade por dias, que é a visão de Paulo ladeado ao lado de Estevão e ao lado de Abigail. E ao fundo dos três, os olhos de Jesus olhando. Então, aquela visão é tão impactante para ele, de tanta felicidade, tanta alegria, que ele ficou em êxtase por semanas. E então a prática da caridade, a gente já entende que ela é fundamental, ela é muito importante. Mas essa caridade a gente vai ter que ir trabalhando a nós mesmos para que seja uma caridade com sentimento.
não aquela que Emmanuel nos diz lá no início da mensagem. É uma caridade que seja aquela que realmente se impacta, aquela que percebe a dor do outro. No livro No Mundo Maior, nós temos um exemplo que Calderaro está junto de André Luiz para socorrer dois espíritos que estão interligados, Pedro e Camilo. Pedro matou Camilo há muitos anos atrás, 20 ou 30 anos atrás, e os dois ficaram conectados, Camilo naquela perseguição a Pedro, levando Pedro a uma condição de doença, uma condição de dificuldade, e Pedro também com aquele complexo de culpa, e Calderaro vai com André Luiz, André pensa que poderiam ajudá-los a desligar aqueles espíritos que estavam presos uns um ao outro, e Calderaro diz a André, André, nós, na verdade, não podemos fazer muita coisa. Porque nós somos espíritos de conhecimento. Conhecimento auxilia por fora. Só o amor socorre por dentro. Falaríamos em vão, pois ainda não sabemos amá-los como irmãos e filhos. Para eles, para nós, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, ou seja, que avançaram na intelectualidade, mas não avançaram na questão do sentimento, do amor, que se conquista também pela prática. Os que eram atendidos, a visão deles em relação àqueles que eram atendidos é que eles não passavam de infortunados, infelizes, sofredores, diferente daqueles que verdadeiramente amam, que é o caso de Cipriana, e ela vai dar esse exemplo no capítulo 5 do livro No Mundo Maior, que ela enxerga todos os dois como irmãos, como filhos do coração. Tanto que Cipriana, quando vai conversar com Camilo, que é o mais reticente, você vai ler no livro que dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Ou seja, ela queria ajudar, ela tinha a intelectualidade, as palavras dela são belíssimas, mas ela tinha também o sentimento que comove, que transforma, e dos olhos dela escorriam grossas lágrimas. Camilo, depois de algum tipo de resistência, vai dizer, Mãe do céu, libertai-me das minhas próprias paixões. Porque o coração que ama realmente consegue fazer a transformação. O que a gente precisa fazer para melhorar em qualquer tipo de atitude? Eu estou lendo um livro, não vou dar o conceito do livro, que é A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra, não. É A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. É muito interessante porque, a princípio, até metade do livro, ele vai falar numa coisa que se chama resistência. Ele vai dizer, quem de nós, tarde da noite, já experimentou uma visão de uma pessoa que você poderia se tornar e não se tornou? Eu acho que todos nós, em determinado momento, a gente reflete, poxa, eu podia ter me tornado uma pessoa assim, ou assado. Então ele vai dizer, se você já teve esse tipo de reflexão, você sabe o que é resistência. A resistência nos atrofia, nos torna menores do que nascemos para ser. Obviamente que a gente que é espírita vai lendo um livro desse e a gente vai comparando aquele conceito que eles chamam de resistência como uma influência espiritual, como obsessão, como todos esses aspectos. Mas é interessante que ele vai dizer que existe uma coisa chamada procrastinação. Aquilo que a gente precisa fazer, a gente deixa para depois, deixa para amanhã. Precisa fazer a palestra da Casa da Fraternidade sobre a piedade. E aí a gente começa, mas para, vai regar a planta, vai fazer várias coisas que podiam ter ficado para depois e acaba que a gente vai botando aquilo entre a tarefa a realizar, né? Então, ele vai dizer que a procrastinação é a manifestação mais comum da resistência. É aquilo que nós dizemos, nós nunca dizemos a nós mesmos, nunca vou compor minha sinfonia. Mas nós dizemos assim, vou compor minha sinfonia. Mas
só vou começar amanhã. Nós não dizemos, nunca vou escrever um livro, mas dizemos assim, eu vou escrever um livro, mas que eu vou começar só amanhã ou semana que vem. Então a gente vai adiando aquilo que muitas vezes está dentro de nós como um sentimento, como um pedido para que a gente realize, para que a gente faça, né? E o problema dessa procrastinação é que ela pode se transformar num hábito, e ele vai dizer uma frase interessante: nós não adiamos nossa vida hoje, adiamos até o leito de morte. Porque a gente vai adiando, vai adiando, vai adiando aquilo que está dentro de nós, pedindo muitas vezes para que a gente faça. Então, até as atitudes de caridade, até essa sensibilização da compaixão e da piedade, a gente deixa para amanhã, deixa para depois. O trabalho espiritual é muito claro, né? Quantas pessoas que nós convidamos para participar de um grupo de estudo no Centro Espírita e, pessoal, ninguém nega, mas todo mundo diz que agora não, vou deixar para depois, né? É muito interessante. E a gente vai ver aqui como que... Vou voltar para a mensagem da piedade, para a gente perceber como que as mensagens dos Espíritos, elas são muito conectadas, são muito interligadas com todo o corpo da doutrina. A gente vai ler no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí a gente vai ver, na questão da benevolência, lá no início da mensagem do capítulo 107 de Emmanuel, ele vai dizer, estende os braços, sobre a piedade, ele vai dizer, estende os braços e cobra reconhecimento. Ou seja, não é benevolência. Lá na mensagem dele, com relação à indulgência, ele vai dizer, compadeço-me, mas é pessoa imprestável. Se eu estou julgando aquela pessoa imprestável, eu não estou sendo indulgente. Ele vai dizer também, penalizo-me, mas esse irmão é ingrato e cruel. Se eu estou considerando ingrato e cruel, eu também não estou praticando o perdão das ofensas. Então a gente vai ver como que a mensagem de Emmanuel tem toda essa conexão com aquilo que seria a verdadeira caridade que o Evangelho segundo o Espiritismo nos demonstra. Ele está utilizando na mensagem exemplos que estão aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, demonstrando para nós aquilo que não poderíamos, aquilo que não deveríamos fazer, né? Então, para a gente caminhando agora para o fim, eu queria só contar uma história, porque a gente conhece muito a questão da ação e reação. Ação e reação tem também um nome de karma na filosofia hindu, e tem uma história de lá que dá um exemplo de karma que é muito interessante, a gente pode bem compreender o que seria o karma, e a história é de uma filosofia hindu, e se chama Ações e Destinos. Vai dizer de um sábio, um guru, que vivia numa cidade que tinha a capacidade de prever o futuro. Ele não tinha paz, porque todo mundo ficava o tempo todo buscando saber previsões do seu futuro junto dele. Ele não tinha paz, ele resolveu, então, se embrenhar na floresta. Ele entrava um pouco na floresta, daqui a pouco as pessoas achavam ele, e todos ficavam novamente fazendo filas na porta de sua choupana para querer saber do futuro. E ele não tinha paz. Então ele se embrenhou bem profundamente na floresta. E ninguém achou ele bem lá naquele meio da floresta. E passaram-se anos, mas a história dele continuava viva na cidade. Então, tempos depois, 2 jovens foram caçar, entraram demais na floresta, ficaram impossibilitados de voltar, resolveram procurar um lugar para poder passar a noite, por conta dos perigos da floresta, e encontram uma choupanazinha, batem, e era aquele sábio, aquele guru que antes vivera na cidade.
Ele os acolhe, porque há uma tradição na Índia de que todo mundo deve dar abrigo e, se possível, até algo de comer para aqueles que se encontram perdidos, se encontram nessa cidade, em viagem. Bom, ele os acolhe, recebe-os, eles dormem lá na casa dele, mas antes de sair, né, eles, sabendo quem ele era, resolveram pedir ao sábio, ao guru, uma previsão do futuro deles. Ele vai dizer: eu não gosto de fazer isso, porque as pessoas não entendem as previsões de futuro, porque futuro não é uma coisa fixa, o futuro se altera. Mas eles insistem, dizem que ele está sendo egoísta, que eles não foram de propósito. Ele acaba, então, fazendo uma previsão. Ele vai dizer: olha, você, fala para o primeiro, em um ano você se tornará rei. E você, fala para o segundo, em um ano você estará morto. Então, como eram muito jovens, saem de lá abalados. O primeiro, que era de família humilde, nunca esperava que pudesse vir a ser rei. E o segundo, porque não esperava morrer tão jovem, né? E passaram, então, chegaram na cidade, contaram, e ninguém duvidava das previsões que aquele sábio fazia, né? Então, ficaram aguardando. O primeiro passa a se comportar como se já fosse rei. Dá ordens, distribui ameaças, passa a ser arbitrário, arrogante, vaidoso, orgulhoso, ameaçando: se você não fizer isso para mim, quando eu for rei, você já sabe o que vai acontecer com você. E passa a ser essa pessoa complexa, difícil, né? O segundo, como ia morrer, já passa a se comportar com vistas a quitar a consciência. Cada ato dele medido com cuidado, ele vai ajudando, cooperando. Ele quer deixar a existência dele, já que só vai viver um ano, quer deixar a existência com a consciência mais em paz possível, com harmonia com todos, né? Passa-se um ano e não acontece nada. Mais 3 meses, nada. Mais 6 meses, não acontece nada. Então, eles resolvem se embrenhar novamente na floresta para encontrar o sábio, porque o sábio devia ter errado. Quando eles começam a entrar na floresta, eles encontram o primeiro, aquele que iria ser rei, encontra na base de uma árvore um saco de ouro. Saco cheio de moedas de ouro, muito ouro, e ele vai e pega aquele saco de ouro. O outro, o segundo, nem se preocupou com isso, porque ele já ia morrer tão logo, não estava preocupado em conseguir ouro, ficou um pouco mais afastado, mas aquele ouro pertencia a um bandido, que chega, pega aquele segundo, ataca o segundo, que ficou mais afastado, entram em luta corporal, o bandido fere aquele segundo rapaz no braço, mas é um ferimento que não ia levar a nenhuma consequência maior. Ele acaba conseguindo botar o bandido para correr, o bandido vai embora. Eles continuam a caminhada em direção à casa do sábio, um carregando um saco de ouro que tinha achado e o outro levando o seu braço cortado, né? Mais um ferimento leve. Chegando lá, eles dizem ao sábio: olha, você com certeza deve ter se enganado, porque já passaram mais de um ano, eu não virei rei e ele não morreu, ele está aqui. O sábio vai dizer: não, eu não me enganei, vocês é que não entenderam. Porque o futuro não é rígido e inflexível. Ele está sendo construído a cada momento. As ações do passado interagem com as do presente. Você tinha um bom karma, diz ele ao primeiro, que lhe garantia o posto de rei, mas se tornou tão arrogante e petulante que seu reino se reduziu apenas a esse saco de ouro. Já você tinha um mau karma para morrer jovem, mas se tornou tão sábio e virtuoso que o seu mau karma se atenua apenas a essa ferida no ombro. Não somos prisioneiros do destino, mas das nossas escolhas e da forma como levamos a vida. Para concluir, só finalizar aqui o que Emmanuel vai dizer no final da mensagem 107 do livro Pão Nosso. Quem abraça a vida cristã encontra recurso de auxiliar alegremente. Não se prende a teias da crítica destrutiva, sabe semear o bem, esperar a frutificação. Diz-nos Paulo: a piedade com contentamento é grande ganho para a alma. E, completa Emmanuel, em verdade não sabemos de outra que possa nos trazer prosperidade ao coração. Ou seja,
Nada pode nos trazer prosperidade ao coração, senão essa caridade aos outros. Eu agradeço a vocês, bom dia, espero que Jesus possa nos abençoar e que possamos utilizar essas histórias, utilizar essas ideias de Emmanuel e todo esse estímulo para que nos apeguemos a uma realização produtiva na nossa existência, fazendo sempre o melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu amigo Edson. Muito bom o trabalho. Lhe agradecemos de coração. Você falava do livro Guerra da Arte. Eu descobri recentemente, através da Nova Acrópole. Eu recomendo, inclusive, às pessoas que nunca ouviram falar. Procurem lá no YouTube, Nova Acrópole. Tem muita coisa interessante. E eu estou procurando esse livro, viu, que está esgotado. É sensacional, sensacional essa história que eu contei da filosofia hindu, foi lá da Nova Acrópole, a Lúcia Helena, que é uma grande professora, Pois é de um ganho muito formidável para nós, porque ela é fantástica. Com certeza. Para finalizar, nós vamos informar as pessoas que, como o nosso trabalho continua, né, através do trabalho virtual, nós teremos outra mensagem no próximo sábado. Essa feita será como um Modesto, Evarivaldo Modesto, e convidamos a todos para estar conosco às 16 horas. Edson, vamos agora fazer o nosso encerramento, agradecendo a Deus, né? Se você puder fazer a prece, agradecemos. Se você tiver algo mais a dizer, temos aí mais 7, 8 minutos. Você pode dizer alguma palavra final e podermos fazer o encerramento. Fique à vontade. Não, as palavras finais, eu só vou repetir aquilo que eu já disse, que os espíritos sempre nos estimulam a fugirmos da ignorância, então, a nos instruirmos, e todos aqueles espíritos mais instruídos que sejam, estão apegados, estão vinculados a um serviço de caridade, porque eles sabem que o amor ele se desenvolve a partir da prática. Então, é a prática que vai fazer com que a gente possa incorporar essas virtudes da piedade, da caridade em nós e aprender a amar, né, ao longo do tempo. E, se quiser, eu posso fazer a prece. Pode fazer, por favor. Obrigado. Amigo Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de conhecer a Tua Palavra, o Teu Evangelho explicado e codificado pela doutrina espírita, que possa, Senhor, os nossos mentores, nossos anjos guardiões, espíritos amigos, que possam compartilhar conosco todo o nosso tempo de estudo, toda a nossa vontade na prática da caridade, para que possamos construir o nosso futuro de maneira mais harmônica, mais feliz, que saibamos agir a cada dia, a cada momento, de forma mais equilibrada, pacífica, que saibamos relevar as opiniões discordantes, deixar que fiquem para o peso do tempo, que o tempo possa julgar todas as situações e coisas, mas que nós não saiamos da nossa paz, da nossa tranquilidade, da nossa harmonia. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim E agradecemos realmente a você, Edson, mais uma vez. Eu que agradeço. A gente está sempre aqui, em breve você estará de volta, com certeza. E agradecemos a todos que estiveram online conosco. Nós estaremos encerrando agora a nossa atividade de hoje. Então, até mais, muito obrigado. Bom dia a todos, um grande abraço. Grande abraço, bom dia. Tchau. Tchau.